falar um pouquinho sobre o título, né? Quem tá aqui comigo sabe que eu gosto de trazer a minha visão sobre o título que eu vou falar, né? Então, o que são os obstáculos? Obstáculos são ações, situações, objetos, pessoas que causam, pessoas nem tanto, né? Porque o outro só faz com a gente, só nos impede se a gente permite. Mas são situações especificamente que causam dificuldades, transtornos, incômodos, né? Para um objetivo que a gente quer realizar. É como se fosse uma barreira que dificulta a realização de algo que você se propõe. E o que eu quero dizer com atitudes inteligentes? São aquelas atitudes que te ajudam a ter uma coerência. Eu sempre brinco aqui, vocês vão me ouvir falando várias vezes, da gente pegar a estrada para Bahia, querendo ir para Bahia, e não pegar a estrada para Florianópolis, querendo ir para Bahia. Então, atitudes inteligentes são aquelas que nos colocam em alinhamento com os nossos objetivos, que facilitam as nossas conquistas, o nosso caminho, que nos ajudam a sentir essa confiança para a realização dos nossos sonhos. Boa noite a Marli, que está sempre aqui comigo. Demorou, mas chegou, que bom. Eu também comecei um pouquinho atrasada porque estava num atendimento aqui. Então sejam bem-vindas a todas as pessoas que estão entrando e os coraçõezinhos que estão subindo aí, porque me ajuda a divulgar essa live para mais pessoas, né? Então, isso que são atitudes inteligentes, aquelas atitudes que trazem para nós, especialmente, uma fluidez do caminho e uma segurança interna, ativam nossa confiança, facilita a superação dos nossos obstáculos, porque a vida é cheia de obstáculos, né, gente? A gente está o tempo todo entre idas e vindas, entre subidas e descidas, entre facilidades e dificuldades do caminho, porque vivemos num mundo onde as polaridades estão sempre ali, ó, interligadas, né? Dia e noite, vida e morte, quente e frio, né? Abundância e escassez, tudo são polos que se complementam para nos ajudar a encontrar um caminho do meio, né? Então, o que eu quero dizer com essas atitudes inteligentes que nos ajudam a encontrar a confiança para superar os obstáculos? São essas atitudes que abrem caminho, né? Que facilitam a nossa jornada, trazendo especialmente uma segurança, uma confiança e uma paz interior, né? Então, já vou entrar hoje propriamente dita, nessas atitudes, tá? Que são esses pensamentos e ações que facilitam essa nossa caminhada, tá bom? E o que são, antes da gente entrar especificamente, o que não é, né? São aquelas atitudes que a gente pratica, que depois a gente fica se sentindo culpada, fica remoendo aquela situação, vem a autocrítica, a autocobrança, e você fica presa numa situação ali, gerando culpa, desconforto, né? Arrependimentos, ou ainda aquelas atitudes que você escolhe que parece que elas colocam fermento no obstáculo que está na sua frente, parece que traz ainda um obstáculo maior do que aquele que você tinha. Então, vamos pensar aqui nas atitudes inteligentes e não essas que complicam as nossas vidas, ok? Então, já vou começar aqui hoje falando da primeira atitude, que eu acho ela, assim, uma das atitudes mais importantes, tá? Eu não posso falar que ela é mais importante de todas, mas se você colocar essa atitude em prática, isso já vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Eu vou falar aqui hoje sobre 4 dessas atitudes que eu acho, assim, essenciais, tá bom? E talvez até uma quinta atitude que eu acho que favorece demais. Mas a princípio, vamos começar com 4, porque eu acho que essas 4 já vão, assim, trazer aquela ferramenta essencial, né? Quando você estiver diante de um obstáculo aí. Então vamos lá, a primeira. Coloca um asterisco nessa primeira, gente, porque ela precisa de muita atenção, tá? Essa é, assim, uma ferramenta muito potente, mas que talvez você já até tenha ouvido falar, alguém já tenha te contado, mas ela não é tão fácil de colocar em prática. E aqui nós vamos falar sobre como colocar em prática essa atitude, tá bom? Eu vou dar exemplos de cada uma dessas atitudes para ficar uma coisa bem simples e bem fácil de entender, ok?
Então vamos lá, a primeira atitude é não brigar com a vida, não bater de frente com aquele obstáculo, porque a maioria das pessoas briga com as situações da vida, né? Enfrenta como assim uma grande pedra, imagina uma grande pedra no seu caminho, você está aí numa estrada e de repente cai uma pedra grande numa ribanceira e interrompe o seu caminho. A maior parte das pessoas vai ficar ali tentando empurrar a pedra, tentando quebrar a pedra, enfrentando a pedra. E muitas vezes aquela pedra vai te mostrar que aqui não dá uma passagem, mas na lateral você consegue abrir um novo caminho. Então, não brigue com os obstáculos, não basta de frente com os obstáculos. Por que muitas pessoas batem de frente com os obstáculos? Porque aqueles obstáculos trazem uma frustração. Você idealizou um caminho, idealizou uma solução, idealizou uma conquista, idealizou um sonho, um projeto, e vem a vida e coloca um stop, assim, um break, uma parada obrigatória ali no seu caminho. E isso te convida a uma atitude inteligente e não a uma briga insana de arrancar a pedra do caminho a qualquer custo. A aceitação dos fatos é uma ferramenta poderosa para aprender a fluir com o rio na realização dos objetivos, dos projetos, dos sonhos, dos ideais. E como é que eu vou falar isso? Brigar com os acontecimentos. Vamos aqui, eu vou trazer um exemplo claro que vai ficar muito lúcido assim. Vou contar o caso de uma mulher que ela já não é atendida mais por mim, já recebeu alta, mas que ela estava nas vésperas de aposentar. Faltavam 3 anos para ela aposentar com todas as condições e os benefícios que ela tinha, mas ela já estava esgotada do trabalho e estava vivendo um momento de desavença ali entre a equipe, com muitos conflitos acontecendo, ela batendo de frente com a supervisora dela, ela se sentindo invalidada em muitos momentos, ela se sentindo inferior, né? E ela lutando contra aquilo, querendo aposentar a qualquer custo, mas não querendo perder os benefícios. E ela tinha essa opção. Ela poderia aposentar, porque estava se sentindo muito desgastada, de saco cheio, já não tinha mais ânimo para levantar para ir trabalhar, mas ela perderia os benefícios. E ela não poderia perder esses benefícios porque ela estava com 2 filhos na faculdade, então ela precisava complementar a renda, né, domiciliar pelas questões da faculdade dos filhos, né? O marido sozinho não estava dando conta de arcar com todas as despesas, mais a faculdade, 2 filhos morando fora, né? Que aí são 3 casas para cuidar, a casa de cada um dos filhos, mais a casa dela, mais os gastos da faculdade, então os gastos estavam muito altos. E se ela aposentasse perdendo uma parte dos benefícios dela, faria falta, né? O complemento faria falta. Então ela estava indignada. Ela estava naquela época muito indignada, veio para a sessão assim muito brava, querendo dar um jeito, não era nem dar um jeito, mas assim indignada com faltar e ela perder os benefícios, não aceitando a vida como ela é. No decorrer da sessão nós fomos trabalhando, né? Eu ajudei a ela a mudar o foco. Ela trabalhou ali muitos anos nesse trabalho, nesse emprego. Conheceu milhares de pessoas, ajudou inúmeras crianças, muitas crianças, muitos pais, muitas crianças, porque ela era professora. Então, eu falei para ela assim, olha, e ela chegou muito frustrada, ela falava assim, Dani, eu não aguento mais, eu não consigo, eu levanto da cama, já tô mal-humorada, eu não quero mais, eu tô de saco cheio, eu vou abrir mão do meu benefício. E aí a gente começou a pensar juntas, né? Eu falei, olha, Ju, quanto tempo, Ju, que eu não te vejo, saudade de você. E ela falando, né, vou perder meus benefícios, que eu vou chutar tudo pro alto. E eu falei, tá bom, então a gente tem algumas opções. Vamos pensar, perder os benefícios e complementar essa renda, essa parte que vai faltar, com o quê? Aí ela não conseguia pensar. Ela falou, não sei, porque
Ah, se eu for dar aula particular, vai ser também muito desgastante. Aí ficou ali, né? A gente foi trabalhando as possibilidades que ela tinha. E aí ela falou assim, eu falei para ela assim, olha, vamos mudar o foco do seu olhar? Porque você já trabalhou quanto tempo nessa escola, nesse ambiente? Ela falou lá, X anos. Eu falei, então, faltam 3 desses X anos todos, você olha a parcela, põe na balança, a proporção, são X anos que você já trabalhou ali, quantas pessoas você já ajudou, quantos pais você já auxiliou, quantas crianças passaram no seu caminho. E aí ela foi falando, e ela veio trazendo casos, que encontrou um aluno agora adulto, contando que tinha feito uma faculdade, e ela não lembrava dele porque ele era criança, mas ele lembrava dela, e foi trazendo situações, ela foi enchendo o olho d'água, ela foi se comovendo, e aí eu perguntei, o que está te emocionando agora? Ela falou, nossa, eu fui tocada aqui por lembranças de quantas pessoas eu já ajudei, que eu encontro na rua agora, e falam como eu fui importante na vida daquelas pessoas e tudo. E nós estamos trabalhando. E eu falei assim, se a gente mudar o foco do olhar para o tempo que falta, porque você está colocando o olhar na escassez, faltam 3 anos. E a gente começar a olhar pelo tanto de tempo que você já trabalhou. Como é que fica essa conta dos 3 anos proporcionalmente ao tempo que você já trabalhou? E ela assustou. Ela olhou para mim com um olhar muito assim, tipo de surpresa. Ela falou, nossa, Dani, muito pequeno. E aí a gente foi trabalhando. Quantas pessoas ali, você fez amizade com quantas pessoas? Quantas pessoas agregaram valor na sua vida? Quantas pessoas você agregou valor na vida delas? E depois trabalhamos esse conflito que ela tinha com a supervisora dela, né? E observando onde ela também contribuía para aquele conflito que acontecesse, como ela falava com aquela pessoa, como ela dialogava com ela, como ela levava tudo para o lado pessoal, né? Eu fui perguntando, quando essa pessoa fala com as outras pessoas, suas colegas de trabalho, como é? Não, é igual, e ela fala igual comigo. Eu falei, então por que você tem a sensação que com você é diferente? E ela se assustou de novo. Então nós começamos a mudar o foco do olhar dela. E aí ela falou uma coisa assim pra mim. Ela falou, nossa, Dani, eu tô muito empolgada, eu tô muito animada. Faltam só 3 anos. E ela falou assim, como muda? Ao mesmo tempo, eu cheguei aqui falando uma frase, ainda faltam 3 anos, eu já não aguento mais. Só faltam 3 anos. E aí, para fechar, a minha pergunta para ela, o nosso trabalho para encerrar aquela sessão foi, como você pode tornar esses 3 anos os melhores anos da sua vida, da sua passagem nessa escola? E ela chorou, porque ela tinha muita coisa para fazer ali ainda. Então, ela aprendeu o quê? A contornar o obstáculo. Vocês já ouviram um ditado de que fala a água encontra caminhos, né? É isso. A água às vezes vem com uma força tão grande, mas tão grande, né? Como aconteceu no Sul agora, com essa tristeza, com essa tragédia tão grande que aconteceu no Sul e derruba todos os obstáculos, né? Casas, tudo, coloca tudo a perder, porque a água tem um poder muito forte, mas às vezes ela é tão suave e ela passa pelos obstáculos e chega onde ela precisa. A diferença é que quando ela vem naquela força toda, ela arranca tudo, né? Ela coloca muita coisa a perder. Vidas se rompem, casas se quebram, cidades se afastam, não tem passagem, né? Estamos usando aqui o exemplo da tragédia do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Então, e quando a água vem como um filhotinho, já viu uma infiltração na casa da gente? O que é que acontece? Um dia a gente olha, tem lá uma bolinha na pintura. Passa um tempo, tem uma bolhona. Passa um tempo, a parede está descascando. Se você não arruma aquela infiltração, o reboco da parede cai. Porque a água, mesmo com delicadeza, ela é capaz de trazer ali passagens que vão trazer, como fala? Consequências. Então, o que você... Tem alguns momentos que vai precisar dar força, mas não para lutar contra a vida, para lutar para o aprendizado que a vida traz,
Quando a gente coloca um foco de lutar contra, como esses 3 anos que ela chegou falando, ainda falta 3 anos, eu não aguento mais, blá, 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 blá. Aquilo só gerava sofrimento para ela, muito sofrimento, uma indignação, uma revolta, sofrimento. E quando ela começou a olhar para um outro lugar, a história que ela construiu, o tempo ficou muito pequenininho. E ela teve motivação para construir a saída dela, dando aos alunos dela o melhor dela, a melhor energia. Né? E depois ela estava já quase no finalzinho do encerramento do nosso trabalho. Depois ela já me mandou mensagens contando sobre, né? E como agora ela tem motivação para ir, como agora ela tem motivação para voltar. Então isso é aprender a contornar um obstáculo com inteligência, usando o que você tem, os recursos que você tem a seu favor. Aí você deixa de olhar para aqueles 3 anos como um castigo, porque era quase um castigo que ela estava achando, e começa a olhar como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade. Meu pai sempre falou uma frase para mim que eu guardei, que é assim: quando a gente entra em algum lugar, a gente entra pela porta da frente. Na nossa despedida, a gente deve sair por aquela mesma porta que a gente entrou, pela porta da frente. E ainda, né, assim, aproveitando todas as oportunidades para deixar ali um legado, para deixar ali uma contribuição, para deixar ali uma energia da nossa parte, trazer algum benefício para aquele lugar que a gente passou. Então ela saiu desse olhar da revolta e da indignação para aprender a olhar para a vida como uma bela oportunidade de dar o melhor dela. É fácil, gente? Não é fácil. Precisa encontrar essa motivação que ela encontrou. Mas mais difícil é a gente ir trabalhar em algum lugar por 3 anos da nossa vida, brigando contra aquilo, remoendo, criticando, mal-humorada, ranzinza, porque tudo se torna pior. Isso chama sofrimento. Quando a gente bate de frente com os acontecimentos da vida, sem aceitar a vida como ela é, a gente traz sofrimento para o nosso caminho, né? Agora, quando a gente aceita, mesmo não sendo aquilo que a gente gostaria, porque ela falou, eu já gostaria de estar aposentada, ganhando todos os benefícios que eu quero ganhar, que eu tenho direito de ganhar se eu permanecer, né? Mas precisa de um esforço, porque a vida sempre nos convida a um crescimento. Então, mudando o seu olhar, pode fazer um exercício aí na sua casa agora, de algo que esteja muito difícil para você suportar, superar, um obstáculo quase que intransponível, né? Muitas pessoas falam, nossa, isso eu não consigo superar. E se você olhar para ele como uma oportunidade de aprendizado, parando de lutar contra os acontecimentos da vida, você encontra uma paz interior e uma motivação, como nesse caso que eu acabei de contar. Ok? Esse, para mim, é um dos passos mais importantes. Uma ferramenta que já está aí à sua disposição dentro de você agora mesmo. Você só precisa aprender a olhar para essa ferramenta e a usar essa ferramenta. Então, não brigue com os acontecimentos da vida. Não brigue, de forma alguma brigue com isso. Porque tudo vem, até as coisas ruins e difíceis que a gente julga ruim e difícil, para o nosso próprio crescimento, né? Para nos ajudar a olhar para a vida com benevolência, com gratidão. E ela encerrou essa sessão falando, Dani, sabe, aí eu sempre pergunto, quem trabalha comigo aí, as minhas alunas do curso, daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Eu sempre pergunto, o que você está sentindo, né, para encerrar um trabalho? E ela me disse, estou sentindo motivação, alegria e gratidão. E ela tinha começado a sessão dela falando que ela queria encontrar mais motivos para agradecer. Eu conto isso no Reels aqui de um tempo atrás. Se procurarem aqui, vocês vão encontrar eu falando sobre isso. E que mais? Bom, sobre esse ponto, sobre essa ferramenta, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem trazer uma dificuldade de vocês para que eu possa ajudar aqui ao vivo, pode colocar aí que eu te ajudo a encontrar esse novo olhar. Porque o que é um ponto de vista, gente? É a vista de um ponto. Imagina que você está aqui
né? Nesse escritório, olhando aqui na minha direita tem uma janela. Se eu olho para este ponto de vista, eu vou ver a casa da minha vizinha. Se eu olho para uma outra janela, eu vou ver a piscina. Então, é olhar por um outro lado, é a mesma casa, eu estou dentro da mesma casa, né? É a minha casa aqui. Então, se eu olho por uma janela, eu tenho um ponto de vista. Se eu olho pela outra janela, eu tenho outro ponto de vista de um mesmo escritório, de uma mesma casa. Então, quando a gente muda o nosso olhar para uma situação, a gente muda o contexto daquela situação. E em vez de brigar com a vida, a gente aproveita como um aprendizado. A gente encontra a ferramenta interna para fluir com as águas do rio da vida. E isso traz uma paz, um descanso, porque só lutar contra a vida traz desgaste e sofrimento. É como uma criança que deita no chão para fazer valer a sua vontade de querer um picolé antes do almoço. Ela vai deitar, ela vai espernear, ela vai querer um picolé e a mãe vai falar não, depois que você almoçar. E se ela não almoçar, ela não ganha o picolé. Então, um pouco disso com a vida. Às vezes a gente deita no chão e fala com a vida, eu não queria que isso fosse desse jeito. Eu queria poder me aposentar agora, no exemplo que eu dei. Hoje, nesse momento, ganhando teto, ainda uma bonificação, se fosse possível. Só que não é real, aí a gente cria, vai para um lado imaginário, fantasioso da nossa cabeça, que só aumenta o nosso sofrimento, como eu já falei, o nosso mau humor, né? A gente cria outros obstáculos, em vez de um, a gente cria mais. Então, coloque em prática esse olhar, esse outro ponto de vista. Não lute contra os acontecimentos da vida, aceite os acontecimentos da vida e observe como você pode contornar esse obstáculo. Às vezes é um obstáculo pequenininho, você dá um passo por cima do obstáculo. Às vezes é um obstáculo um pouco maior, que você consegue arrastar para o lado. Às vezes é um obstáculo tão grande que você acha intransponível, até você encontrar um caminho na lateral, como esse que eu encontrei com ela, ok? Então, primeiro e uma das mais importantes atitudes, se você quer ter essa inteligência para encontrar confiança, para superar os obstáculos, é essa, ok? Não lute contra os acontecimentos da vida. Sabe, aprenda a contorná-los, a encontrar dentro de você as ferramentas que já estão aí para que você possa usar, ok? Segundo ponto, vamos lá, pergunte a si mesma, eu fiz algo para contribuir para isso? Por exemplo, no caso dessa professora que eu estou contando aqui, ela fez algo para aumentar o tempo de aposentadoria? Ela pediu exoneração não, ela pediu, esqueci o nome que chama, quando você pede licença não remunerada e atrasou a aposentadoria dela por um ano. Sim, ela contribuiu. Então, agora, como ela vai encontrar um recurso para assumir as consequências da contribuição dela? Ela ficou parada um ano sem remunerar, agora vai atrasar um ano a aposentadoria dela. Lembrar dos benefícios que ela teve, por qual razão que ela pediu aquele ano, do tanto que ela se beneficiou daquele ano, às vezes foi para se tratar de uma doença, às vezes para acompanhar um ente querido que estava doente, às vezes foi, sei lá, o filho que nasceu e ela queria mais tempo com o filho, não importa, cada pessoa vai ter um motivo, mas ela encontrou benefícios ali naquele um ano, então abraçar aqueles benefícios e saber, tudo tem um preço nessa vida, então teve o benefício lá, agora vai atrasar, não foi o caso dela, tô dando só um exemplo, tá? Mas não, eu não contribuí. Eu não fiz nada, é um conhecimento da vida, é uma lei, eu não tenho como mudar, né? É uma lei imposta pelo governo, que é assim que aposenta com tantos anos de trabalho, ou mulher com tanta idade, mais tantos anos de trabalho, ela não contribuiu. Então não há o que fazer, a não ser aceitar, ter resignação, que é essa capacidade de se adaptar aos acontecimentos da vida. E se ela contribuiu, a aceitar o custo daquilo, né? Teve o benefício de um ano parada lá atrás, agora tem o custo, ônus e bônus, como eu já falei aqui várias vezes. E assim você vai aprendendo a tomar uma responsabilidade pela vida. Sair de uma situação de vítima, como ela entrou, pobre de mim, céus, eu não sei o que, não aguento mais, estou exaurida, só conflito, para uma situação como eu vou falar? De assumir as rédeas da própria vida, de ter escolha, de se sentir
capaz de enfrentar as dificuldades. Isso gera cada vez mais confiança. Quando vem um obstáculo que você supera, você se sente fortalecida, você se sente capaz. Isso alimenta a sua autoconfiança. E cada vez que a sua autoconfiança é alimentada, mais fácil se torna olhar para os acontecimentos da vida com aceitação. Então é um ciclo bondoso, um ciclo que beneficia o nosso crescimento, né? Então, se perguntar, se sim, assumir a responsabilidade, se não, trabalhar a aceitação e a resignação, ok? Terceiro ponto aqui, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Terceiro ponto, aprenda, eu leio já os comentários, tá? Terceiro ponto, aprenda a ouvir os seus medos e inseguranças. Porque para se ter autoconfiança, é preciso atender uma necessidade escondida atrás do medo e da insegurança. Então, deixa eu pensar num exemplo aqui. Vamos falar, um exemplo que é meu, então posso falar aqui abertamente. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar não. Eu não falava não, era uma pessoa muito boazinha. Mas era uma falsa boazinha. Por quê? Porque às vezes eu falava sim pro outro. Por exemplo, eu falava assim: se precisar de mim, pode contar comigo, me chama e tal. E às vezes eu ia, porque eu já tinha falado que a pessoa podia contar, mas eu não ia com toda a minha disposição, eu ia reclamando, eu ia achando um saco, eu ia doida para voltar. Então eu ia não estando presente, eu ajudava, não como o meu coração verdadeiro e puro. E outras vezes eu arrumava uma desculpa, né? Um momento de confissão, gente. Eu arrumava uma desculpa, eu falava, pode contar comigo, pananã. Aí a pessoa falava, nossa, infelizmente eu não consigo, porque nesse horário eu vou trabalhar, porque nesse horário eu tenho um médico, porque nesse horário sei lá o quê. Eu inventava, sinto muito, oferecia ajuda, mas não consigo te ajudar. Isso tudo por quê? Porque eu tinha um medo de não ser aceita e um medo também de ouvir não. Eu não gostava de ouvir não. Quando eu ouvia um não, eu levava para o lado pessoal, eu ficava com raiva da outra pessoa, eu achava que era porque era eu, né? Então, o que eu fazia? Qual estratégia eu fazia? Para não receber um não, eu também não dizia não, porque as pessoas que têm dificuldade de dizer não, 99,9% das vezes têm dificuldade de receber não. Então, em vez de eu pedir alguma coisa, porque pedir me colocava em risco, a ideia que eu tinha inconsciente, né? Que era assim, eu não vou pedir fulano de tal. Por exemplo, uma carona, né? Se eu falasse assim, tô indo embora, tô sem carro e tô vendo que uma amiga, um conhecido, alguém tá indo pro mesmo lado que eu parava do lado e falava assim, nossa, tô doida pra ir embora, não tô conseguindo Uber. Ou não tô conseguindo táxi, porque naquela época não tinha Uber, não tô conseguindo táxi. Aí a pessoa falava assim comigo, não, imagina, eu te levo, tô passando por ali para deixar que eu te levo. Aí eu ainda como boa moça falava, de jeito nenhum, vou te dar maior trabalho, não precisa. Eu vou aqui chamar um Uber, pode deixar e tudo. E aí aquela pessoa falava, não, Dani, vou passar ali do lado, não me custa. Eu falava, tem certeza? Então, muito obrigada. Então, o que eu fazia? Eu manipulava as pessoas. Gente, é um momento de confissão mesmo. Eu manipulava as pessoas, porque se eu falasse, me dá uma carona, eu tinha medo de falar, não, eu não tô indo para casa, ou não, eu tô muito cansado, eu não quero dar a volta no porteirão para te deixar, ou então, não, eu te dou carona até a porta da minha casa, depois você vai a pé à noite, eu não sei o que lá, porque eu não vou te levar até sua casa, porque se eu ouvisse aquilo, eu ia falar, nossa, fulano não gosta de mim, nossa, fulano não tem a menor consideração, nossa, fulano é egoísta, nossa, fulano é um grosso, nossa, não sei o que. Então, para não ouvir não, porque eu tinha medo, o não para mim era como rejeição, era sinônimo de rejeição à minha pessoa. Então, por medo de ser rejeitada através de um não, eu não falava não, porque eu pensava, se eu não falar não, as pessoas, quando eu insinuar, quando eu sugerir, não vão ter coragem de falar não, porque eu sou uma pessoa bacana, porque eu sou uma pessoa legal, porque eu sou uma pessoa boazinha, né? Só que não funcionava sempre. Na maioria das vezes até podia funcionar, as pessoas não falavam muito não pra mim,
Mas outras falavam não na minha cara, não, não posso não. Ah, não, tô cansada. Ah, não, vou dar a volta no quarteirão para te levar, não. Ah, uma hora aí você vai conseguir um táxi, pode ficar tranquila. Então, olha isso, gente. Eu não enfrentava o meu medo, que no fundo, era o medo da rejeição. Quando eu entendi que, na verdade, eu tinha medo de ser rejeitada, e eu pagava um preço muito caro por esse medo da rejeição, porque eu me colocava em situações muito difíceis em algum momento, oferecendo ajudas que eu nem tinha capacidade de oferecer, só para parecer uma boa pessoa, uma pessoa legal e as pessoas gostarem de mim. Às vezes eu me sacrificava, ou eu não era honesta comigo nem com o outro, como eu já falei aqui, oferecia ajuda sem querer, depois não queria, depois enrolava, inventava uma história, e aí vinha o sentimento de culpa, eu lidava com a culpa, porque eu falava, nossa, eu ofereci para o fulano, agora eu tô aqui vendo um filme e falei que eu tinha um médico. Sei lá, eu tô chutando o horário. Não ia ver filme no meio da tarde, mas eu tô aqui fazendo nada e falei que eu tinha um médico. Então eu sentia culpa. Eu ficava com aquilo remoendo, eu me achava uma pessoa falsa, então eu me criticava, não precisava do outro me criticar, e ele nem me criticava, porque ele nem estava sabendo que eu estava mentindo, mas eu me criticava, então eu pagava um preço muito caro por isso, muito, muito caro. O dia que eu entendi isso, gente, eu mudei. Hoje eu falo, pode me chamar. E se a pessoa falar, me chamar, eu vou de bom grado, porque eu falei para aquela pessoa que eu gosto. E claro, vou ter que sair da zona de conforto para ajudar o outro, porque você também sai da zona de conforto para ajudar outra pessoa, né? Ou para ser ajudada, o outro também sai da zona de conforto para ajudar você. Então, sempre tem um, entre aspas, sacrifício. Não é um sacrifício, mas é um sair da zona de conforto para a gente ajudar alguém, né? Sempre tem esse lugar. Mas é também quando a gente pode fazer pelo outro de bom grado, é mais fácil a gente receber do outro. Porque quando é para receber ajuda, a gente também sabe que o outro vai sair da zona de conforto. Ah, o outro vai te levar em casa, ele vai demorar 10 minutos a mais para chegar em casa e poder dormir, sendo que outro dia ele trabalha. Ou meia hora a mais, porque no outro dia ele trabalha cedo, vai acordar e ele acabou de falar que está cansado. Então fica mais fácil você aceitar também a ajuda do outro, sem se sentir um peso, sem se sentir um transtorno para outra pessoa, sem se sentir pequena ou humilhada por receber. Então, quando eu aprendi a ouvir meu medo da rejeição, eu aprendi a autenticidade. Eu aprendi a escolher de verdade. O meu sim hoje é sim, o meu não é não. E não é fácil, tá, gente? Às vezes é difícil a gente falar não pro outro. Porque a gente fala, nossa, eu vou falar não pro outro? Eu também passo por isso ainda. Às vezes eu queria não falar não. Mas quando eu escuto a minha necessidade, eu falo, nossa, eu tô cansada demais para poder fazer isso. Ou então, não, eu tenho realmente um compromisso nesse momento, eu não vou abrir mão. E eu falo não, né? Então, Dani, é muito difícil falar não. Uma das coisas mais difíceis que tem a gente falar não. Mas quando a gente aprende a falar não, gente, a sensação de liberdade, de autenticidade é gigantesca. Gigantesca. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa aqui, antes de vir para cá, que ela está numa situação delicada, passando por uns problemas financeiros e ela está aprendendo a controlar as finanças dela. E para controlar as finanças delas, ela está precisando falar não para os desejos imediatos de compra, né, de gastar dinheiro com lanche e tal. Então, ela está aprendendo a falar não para o desejo imediato dela com ela mesma, tá? E a falar sim para a estabilidade financeira dela. Então, quando a gente fala não para uma coisa, a gente fala sim para outra. Para o que você quer dizer sim e para o que você quer dizer não. É preciso ter coerência nisso, ok? Então, isso faz com que você consiga passar pelos obstáculos da vida com confiança. E também te ajuda a pedir ajuda quando necessário, realmente. Esse é um outro passo que eu já vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, aprender a ouvir o que vem por trás da dificuldade. Eu tenho medo de falar não pro outro, desagradar o outro. Tá, mas qual que é o medo de verdade? Não é medo de desagradar o outro só, o medo de ser rejeitada. Quando eu tenho medo de ser rejeitada, como eu cuido de mim? Porque se eu falo sim, querendo dizer não, eu estou rejeitando a mim mesma em primeiro lugar. Eu estou rejeitando as minhas necessidades, eu estou rejeitando o meu descanso, eu estou rejeitando as minhas dificuldades, a minha limitação, a minha humanidade. Eu estou me rejeitando em primeiro lugar, né? Então, quando eu entendi isso, uma chavinha
virou na minha cabeça, ok? Então, anota aí esse outro ponto também, tá? Então, vamos recapitular. Parar de brigar com os obstáculos de frente, aprender estratégias, como eu falei aqui no exemplo que eu dei, né? Mudando o ponto de vista. Segundo, aprender a olhar para os medos, ok? Aprender a identificar o que vem por trás. Não, o segundo não é esse, gente. O segundo é se fazer a pergunta. Se você contribuiu, se você não contribuiu. Se você contribuiu, as consequências você assume. Se você não contribuiu, resiliência, paciência, né? A aceitação. E o terceiro é esse que eu falei, tá? Aprender a ouvir os medos e as inseguranças. Porque todo medo tem alguma necessidade não escondida. Então, quando eu entendi que o meu medo era de ser rejeitada, e eu identifiquei que eu rejeitava a mim em primeiro lugar, e aí o outro me rejeitava, me doía também, porque eu já estava fazendo isso comigo, eu modifiquei a minha história, né? Então, hoje eu me acolho. Hoje o outro pode falar não pra mim e tá tudo bem. Como eu dei um exemplo aqui já de uma tia que eu tenho, que ela fala não com a maior tranquilidade, né? Um dia eu pedi ajuda pra ela, não lembro pra que era, pra algo importante naquele momento, que agora eu não sei o que é, não sei se era pra levar a Zara, que era minha cadela, comigo no veterinário, eu precisava de ajuda porque ela não estava bem, alguém tinha que segurar ela, não lembro se era pra isso ou pra outra coisa importante. E ela me disse, não posso te ajudar não, porque eu combinei de ir no cinema com a minha filha. Em outros tempos eu ia ficar indignada, eu ia falar, nossa senhora, que egoísta. Não pode ir no cinema amanhã? Não pode ir no cinema outro dia? Vai morrer se não assistir esse filme? Eu ia cheia de julgamentos e críticas e brigas e ficar emburrado, ficar com raiva dela. Naquele dia eu falei, então tá bom. Passei um telefone, liguei para uma outra pessoa sem raiva nenhuma dela, sem raiva nenhuma. Hoje, muito pelo contrário, eu admiro essa capacidade dela. E chamei outra pessoa, falei, você pode me ajudar? Outra pessoa falou, posso. Eu falei, pronto, fui lá e resolvi o meu problema de outra forma, né? Sem me desgastar e sem ficar com raiva do outro que fez uma escolha, que tem todo o direito, né? Quarta atitude, tá? Para você transpor os obstáculos com confiança, né? Nas atitudes inteligentes. Abra mão do perfeccionismo. Muitas vezes as pessoas não fazem o que precisa ser feito porque querem que tudo seja perfeitinho, tudo como imaginou, tudo encaixadinho, tudo maravilhoso, tudo assim, sem um pontinho para alinhavar. E o perfeccionismo muitas vezes gera procrastinação, porque o perfeccionismo não existe. E aí o que acontece com o obstáculo quando você procrastina? Ele cresce como um fermento. Tudo aquilo que você não resolve de cara e no início tende a crescer. O problema tende a aumentar. Por exemplo, se você está devendo cartão de crédito, como um exemplo que eu acabei de citar de uma mulher que eu estou atendendo, se você não paga juros de cartão de crédito em cima do débito que você já tem e se torna uma dívida, olha gente, quase que impagável. Um bolo, né? Uma bola de neve. Então, se você não encara um obstáculo de frente, ele tende a crescer, a aumentar, e aí você vai olhar para aquilo e falar, agora não dá mais mesmo para pagar. Se eu não tinha R$1.000 para pagar antes, agora que virou 5.000, não tem menor condição. Então, você vai criando mais conflitos. Então, abra mão do perfeccionismo, né? Você não vai conseguir, por exemplo, no caso dela, que está aprendendo a controlar a vida financeira dela, né? Hoje a gente estava trabalhando sobre isso, sobre trocar outro ponto de vista, que eu estou falando aqui, ó, mudanças de paradigma, a gente olhar para um outro lado, pegar a moeda e virar, e ela ver que ela tem dois lados. Então, o primeiro ponto ela descobriu hoje, que ela está atendendo os desejos imediatos e complicando a vida dela. Ela está dizendo para ela, você é incapaz de pagar as suas dívidas, você é incapaz de ter uma estabilidade financeira, você é capaz de ser madura e tal. E aí ela está dizendo sim para os desejos e não para a independência financeira dela, para a construção da independência financeira dela, né? E como seria perfeito se da noite para o dia, ela entendendo isso na razão, que não funciona assim, o nosso intelecto não resolve muitos problemas, a gente precisa tocar o lado emocional para poder resolver uma questão, tá? Perfeito seria de hoje em diante eu não gasto mais dinheiro desnecessariamente. Isso seria perfeito, né?
porque aí ela começaria a juntar o dinheiro dela, pagar as dívidas dela e em alguns meses ela estaria liberada. Então, não funciona o perfeccionismo, a exigência dura, a rigidez. Funciona como? Ela alimentar um pensamento novo. Por exemplo, esse que eu trouxe aqui. Se eu vou gastar R$ 20 comprando essa caneta, sei lá quanto que ela custa, eu tô chutando porque ela tá aqui na minha frente. Se eu vou comprar R$ 20 tendo essa caneta, mas eu tenho uma outra caneta que é só de cor diferente, mas funciona para a mesma coisa, eu falo, não, eu não vou gastar R$ 20 porque eu tenho essa outra caneta e funciona para a mesma coisa. Então eu vou falar não pro meu desejo de compra imediato, que dá uma falsa sensação de poder, para pegar esse dinheiro e pagar uma dívida ou colocar em numa conta separada para chegar no final do mês eu pegar lá o dinheiro todo que eu juntei e pagar alguém. Então, é um outro ponto de vista, tá? Então, assuma, aceite a sua humanidade imperfeita. Nenhum ser humano aqui que habita a Terra, o único que passou por aqui perfeito foi Jesus e não foi aceito, não foi compreendido. Para você ver a tamanha capacidade que a gente tem de incapacidade, que a gente tem de compreender a perfeição. A gente não compreende porque a gente não vive a perfeição dentro de nós. Então, como a gente não conhece a perfeição dentro de nós, mas a gente exige uma perfeição que não existe, a gente não sabe reconhecer a perfeição quando ela aparece na nossa frente, como Jesus Cristo. Então, não é ela exigir dela uma mudança radical, mas é dia a dia ela alimentar esse pensamento que nós estamos trabalhando. E quando ela escorregar, quando ela vê, não, comprei a caneta, ela vai falar, ok, hoje eu comprei a caneta, mas amanhã eu não vou comprar. E alimentar esse pensamento, essa mudança de padrão, ela vai conseguir superar os obstáculos com paciência e resignação e a aceitação da humanidade imperfeita dela, né? Fala pra mim, gente, se tá claro, se os exemplos que eu tô dando estão ficando claro pra vocês, tá? Eu vi que tem comentários, daqui a pouquinho eu leio, mas coloca aqui pra ver se tá tendo clareza ou traz a sua dúvida aqui que eu ajudo a esclarecer, tá bom? Se você estiver passando alguma dificuldade em relação ao que eu tô falando aqui e quer superar esses obstáculos que você tá passando, me conta aqui que eu te ajudo, tá bom? Então vamos lá, nós já falamos 4 aqui. Então, só pra gente concluir esse do perfeccionismo, deixa eu só ligar o ar aqui, tô morrendo de calor. Troque o perfeccionismo pelo aprimoramento. Então, por exemplo, hoje ela conseguiu não comprar uma caneta de R$ 20. Massa, né? Já economizou R$ 20. Ai, Dani, mas R$ 20 não é nada hoje. Mas se você deixa de comprar por 5 dias da semana uma coisa de R$ 20, já somam 100. Se você deixa de comprar 4, isso sem contar o final de semana. Se você deixa de comprar 4 semanas, sem gastar 4 semanas R$ 100, já vira 400. Já dá para amortizar uma dívida, percebe? Então, como seria aqui a gente trocar pelo aprimoramento? Bacana, eu dei conta de passar um mês inteiro não gastando R$ 20 por dia. Então, agora que eu consegui isso, eu vejo que eu tenho determinação e eu vejo que eu sou capaz de mais do que isso. Então, eu troco, em vez de 20, eu vou pôr uma meta de 30, de 40, eu subindo aos pouquinhos. E quando escorregar, abraçar o escorregão, abraçar a humanidade imperfeita e falar, eu começo de novo. Eu volto para o lugar que eu estou. Eu sou capaz de alimentar isso dentro de mim. Então, isso são estratégias inteligentes, percebe? Para você trocar de ponto de vista. Para você encontrar uma estratégia que já está dentro de você para ter coerência para o caminho que você quer seguir. Tá bom? E eu falei que eu ia falar 4, talvez uma quinta, né? Então, eu vou falar uma quinta aqui como uma bonificação. Busque ajuda sempre que você precisar. Não hesite em pedir ajuda. Mas não peça ajuda para a pessoa resolver o problema para você, né? Então, vamos continuar aqui com o exemplo que eu estou falando aqui da dívida, porque é uma situação que é muito clara de entender, né? Porque é palpável mais, o dinheiro dá pra gente contabilizar. A emoção fica mais difícil de contabilizar. Então, só por isso eu vou usar esse exemplo, tá? Então, como seria no caso dela pedir ajuda? Por exemplo, ela está com a dívida no cartão de crédito. Ela tem alguém que ela possa pedir ajuda para não precisar pagar o cartão, os juros altíssimos do cartão de crédito? Tem.
Vamos supor, a mãe, ou o namorado, ou uma prima, ou uma tia, ou um tio. Como é pedir ajuda, mas uma ajuda de forma inteligente? Às vezes a pessoa vai falar assim, vou pedir para fulana pagar para mim, e aí a tia vira e fala assim, não, vou te dar esse dinheiro, não precisa de me pagar. Sabe o que acontece? Você vai para a zona de conforto. Foi tão fácil receber esse dinheiro de alguém que você não sentiu o esforço que é ganhar esse dinheiro e você vai de novo se endividar em muito pouco tempo, né? Porque veio tudo muito fácil, muito de mão beijada. Você não se responsabilizou pelas consequências da sua escolha. Outra pessoa se responsabilizou por você. Então você não cresceu. Então como seria pedir ajuda? Tia, me empresta? Porque em vez de pagar, sei lá, quantos por cento de juros no cartão de crédito, porque eu não sei essa conta, gente, de verdade eu não sei. Vamos colocar aqui, sei lá, tem cartões que dependendo chega a 100%, né? Mas vamos colocar 50% de juros, não sei em quanto tempo, não sei, acho que 12,5 ao mês, eu não sei, gente, essa conta de verdade eu não sei. Mas vamos colocar 50% aqui ao ano ou 100% ao ano, não sei. Chutando um valor aqui. Você pega um dinheiro com a tia, com o comprometimento de pagar, de verdade. Então a tia vai lá e paga a sua dívida e você paga a sua tia mensalmente, com juros muito menor, ou até sem juros se a sua tia puder, ou sua mãe, ou seu namorado, ou seu marido, ou sei lá quem. Mas com o comprometimento de pagar de verdade, porque aí você se compromete com o seu crescimento. Aí você se sente digna, né? Aí você vira uma mulher adulta de verdade. Porque o que acontece quando você pede esse dinheiro e não a pessoa te dá, né? Você fica com uma sensação de débito com aquela pessoa. A sua dívida você não pagou, porque foi outra pessoa que pagou para você. Então você não assumiu as consequências de nada daquilo que você fez. E qualquer pessoa pode passar por dificuldade financeira? Gente, com certeza pode, tá? Aí a pergunta é, tá passando por dificuldade financeira porque tá gastando mais do que ganha, com coisas desnecessárias? Tá passando por dificuldade financeira porque você tá fazendo uma transição profissional? Tá passando por uma dificuldade financeira porque você tá mudando de cidade, porque você tá mudando de país, porque você tá mudando de emprego e você é uma profissional liberal e precisa começar tudo de novo? Qual que foi a consequência que te levou a passar pela essa dificuldade financeira? Tudo muda com o contexto, né? Então, se você, de forma irresponsável, contribuiu para isso, é uma situação. Se você aconteceu, lembra lá do passo 2? Você contribuiu a um acontecimento da vida. Aconteceu, você sabia que você ia passar por isso. Por exemplo, eu mudei de cidade agora, então vamos usar esse meu exemplo. Vamos supor, e eu também sou profissional liberal, só que eu não trabalho com a internet, fica mais fácil, né? Mas vamos supor que eu não trabalhasse nada com a internet, que eu dependesse de chegar aqui e encontrar um novo trabalho, um novo emprego, né? Uma nova clientela, tudo novo. Com certeza eu ia passar por um momento com muita dificuldade, né? Se eu tivesse uma reserva boa, eu ia passar por um momento com muita dificuldade. Então, ter a paciência para aceitar essa dificuldade, essa transição, essa humildade, porque é o exercício de humildade também, e se responsabilizar por buscar algo, né? Porque como é que a gente pode ganhar mais dinheiro? Construir essa conquista. Porque quando a gente não se responsabiliza por isso, é fácil cair no mesmo lugar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque não há um aprendizado, né? Então, qual que é a diferença? Quando você pede ajuda para o outro resolver o problema para você, como a tia pagar todo o débito dela, zerar e ela não precisar pagar nada, você continua numa posição de criança, de menina, que vem o papai e a mamãe assumem responsabilidade por você, ou né, a tia ou alguém que faz a vez de. Quando você pede para a pessoa te ajudar, né, e você constrói uma caminhada, pedir ajuda para resolver o problema com você e não para você, você arregaça as suas mangas, você se coloca no lugar do aprendizado e você constrói isso. Isso traz uma confiança. Isso traz uma sensação de dignidade, de eu dou conta, eu posso, eu consigo. Diferente de quando alguém faz para você, que a sensação fica, eu não dou conta sozinho,
eu não consigo, eu sou muito pequena. E aí você fica presa a um comodismo, porque é um comodismo, né? Crescer dói, crescer é difícil, mas continuar pequena nessa situação, desacreditando de você, de forma inconsciente, dizendo para você, você não é capaz, é mais difícil do que enfrentar. Apesar de que muitas pessoas se acomodam nesse lugar e se tornam pessoas queixosas e vítimas da vida. Então não é fácil, né, como esse exemplo que eu dei aqui, passar por uma dificuldade financeira. Eu já passei inúmeras vezes dificuldade financeira na minha vida, precisei de ajuda, né? Mas sempre buscando esse lugar de me esforçar, de conseguir algo, de conseguir mudar, né? Não desse lugar de, tá tudo bem, eu não preciso fazer nada, vai tudo se ajeitar, né? Ei, Jerusa querida, tem alunas minhas aí do curso Sementes do Florescer presentes aqui na live de hoje. Que alegria ter vocês aqui, meninas. Eu cresci graças a Deus, a você e a mim. Obrigada, querida. Mas agradecer a você mesma que disse sim para o seu crescimento, né? A gente precisa dizer sim. Então, gente, eu dei exemplos aqui que eu espero que tenha ficado claro. Não sei se ficou, pode colocar aqui as suas dúvidas. Mas nenhum obstáculo é tranquilo, né? Assim, bom, tem obstáculos que são tão pequenininhos que eles não chegam a ser obstáculos, mas quando a gente está falando de obstáculos verdadeiros, como eu trouxe esses dois exemplos aqui, como eu trouxe a minha dificuldade de falar não e tudo, são obstáculos verdadeiros, né? E como obstáculos verdadeiros, a gente precisa de atitudes inteligentes para poder superar. Então, pedir ajuda é sempre importante. Pedir ajuda para resolver com você é uma atitude inteligente. Pedir ajuda para resolver para você é uma atitude que te coloca pequena diante da grandeza da vida, diante das suas próprias possibilidades. É um lugar onde você não assume sua potencialidade por inteiro. E aí isso vai gerar mais do mesmo. E aí você vai continuar pequena, né? Vai continuar na dependência financeira, emocional, não se apropriando das suas qualidades verdadeiras, tá? Então vamos recapitular as 5 para a gente encerrar. Eu leio os comentários aqui, ver se vocês têm alguma dúvida. Primeira, não brigue com os acontecimentos da vida. Aceite a vida como ela é. Brigar com os acontecimentos só traz sofrimento. Aceitar a vida como ela é traz crescimento, né? Segunda, se perguntar, você contribuiu para esse obstáculo estar no seu caminho? Sim, eu contribuí, eu fiz algo que contribuiu para o surgimento desse obstáculo. Como eu falei, gastou além da conta. Então, como você pode assumir essa responsabilidade e mudar? E essa pessoa que eu trouxe aqui, ela é muito determinada, tá? Que eu dei o exemplo, ela é muito determinada, já conseguiu emagrecer, já conseguiu um monte de coisa na vida dela, parar de fumar. Quando ela quer, ela pega e faz. Então, eu falei pra ela hoje, que bom que é você que está gastando o seu próprio dinheiro além da conta, porque se é você que está gastando, você pode parar de gastar, né? E é isso que nós estamos trabalhando aqui para ela. Então, se é sua responsabilidade, assuma e encontre e peça ajuda, no caso, ela pediu ajuda a mim, né? Então, peça ajuda quando você precisar, mas para resolver com você, não para você. Eu não vou pagar a dívida dela, mas eu vou ajudá-la a encontrar uma estratégia inteligente para superar esse obstáculo. Então, peça ajuda, né? Que já é lá no finalzinho. Então, o 2 se pergunte, você contribuiu? Assuma a responsabilidade. Não contribuiu, é um fato da vida. Aceitar, encontrar a resignação e a força para recomeçar. Terceiro, aprenda a ouvir os seus medos e as suas inseguranças. Medo sempre traz, como o exemplo que eu dei de falar não, o medo da rejeição, né? Sempre traz uma razão para esse medo crescer. E como esse medo cresce ali, você tem uma necessidade escondida, que era uma necessidade de aceitação, no meu caso, né? Então, eu precisava aceitar as minhas próprias necessidades. Eu precisava aprender a falar sim para mim e não rejeitar a mim mesma, como o exemplo que eu dei aqui. Quarto, abra mão do perfeccionismo, né? Existe o ideal e o que é possível. Se a gente ficar martelando em cima do ideal, a chance de uma procrastinação e continuar no mesmo lugar é imensa. Mas se a gente trabalhar dentro do que é possível e a cada dia aprimorar esse possível, a gente chega lá.
Um último exemplo dentro do que eu estou falando do perfeccionismo. Hoje, uma outra mulher, ela negou um convite de ir para a Dinamarca fazer uma apresentação de um projeto. E ela negou porque ela estava insegura em falar em inglês formalmente. Ela se comunica muito bem, ela lê muito bem, ela escreve muito bem, mas para uma palestra para mais pessoas ela estava insegura. Então, o que ela estava fazendo? Exigindo dela sem parar. Qual foi a estratégia que nós encontramos? Depois ela falou, não vou perder outras oportunidades, porque aí ela perdeu. O medo era do quê? Né? Ela estava com medo da imagem dela ser manchada por ela ter algum erro de concordância no inglês. Ela falou assim para mim, se fosse em português eu falaria perfeitamente. Eu falei, e o conteúdo? Não, o conteúdo eu domino, só que eu não domino o inglês formal para como se fosse apresentar em um congresso, né? É um evento. Então, ela foi entendendo que ela poderia, qual a estratégia inteligente? Ela chegar, abrir a palestra e falar, olha gente, eu estou aqui, eu vou fazer essa palestra em inglês, mas não é a minha língua, né, não é nativa. Eu vou me esforçar para falar o melhor que eu posso, mas eu vou cometer erros e eu peço que vocês me compreendam. Porque quando vem um estrangeiro falar aqui, que tenta falar em português, que isso acontece raramente, a gente não critica. A gente acha até, não, que legal, está tentando aprender, está tentando falar inglês pra gente, em português para a gente entender, para ver o nível da exigência que a gente tem, do perfeccionismo, da autocrítica. Então, quando ela encontrou essa estratégia de poder falar a verdade, porque nesse caso ela estava tentando ser maior do que ela era, como foi muito pesado para ela, ela desistiu e recusou o convite, passou para outra pessoa, né? Então, quando a gente se esforça para ser maior do que a gente é, além das nossas capacidades, gera um estresse, uma tensão e muitas vezes o medo faz com que você desista porque ele cresce. Mas se você aceita o medo é do quê? Da crítica, de alguém chegar lá e falar, nossa, você viu, falou tudo errado, concordância errada, o conteúdo é muito legal, mas você não fala muito mal inglês. O medo era da crítica. Se ela chega, abraça o medo, quer falar, ó gente, eu tô dando o meu melhor aqui, pois é, né? O inglês formal, posso cometer algum erro aqui, então eu estou fazendo questão de falar na língua de vocês, mas, né, falar numa língua aqui que vai facilitar o entendimento de vocês, mas posso errar, posso cometer erro. Ela volta para o tamanho que ela era, trabalha a humanidade dela. Quando a gente aceita a nossa humanidade, pum, a verdade abre portas, os corações se abrem. Eu tenho certeza, se uma pessoa se coloca nessa situação de ouvir alguém falando português, se esforçando para falar português e falando concordância errada, quantas vezes a gente já não viu isso no nosso dia a dia? Mas e se fosse numa palestra e a pessoa começasse desse jeito? Olha, gente, eu estou fazendo aqui, dando o meu melhor para falar em português, mas eu não domino a língua nesse nível, né, no nível formal. Eu conheço do inglês, né, do português, mas posso cometer erros. Se você já não ia falar, nossa, deixa eu ver o que esse cara tem para falar, o que essa mulher tem para falar, porque o conteúdo vale mais do que a forma, né? Então, isso traz a verdade. Você volta para o tamanho que você é e no tamanho que você é, você pode relaxar e pode falar. E se acontecer algum erro, tá tudo bem. Nós somos humanos e erramos e nos equivocamos todos os dias, né? Então, esse é outro exemplo aí. E o quinto é buscar ajuda para resolver com você, e não para você. Com te ajuda a crescer, né? Porque se a gente reconhece que precisa de ajuda, a gente tem até uma humildade de pedir. Se a gente fica lá lutando para não aceitar, a gente quer que o outro resolva o problema pra gente e perde uma oportunidade boa de crescer, né? E aí, quando eu falo isso, as pessoas falam, ai, Dani, eu queria que você entrasse dentro de mim. Essa foi uma mesma que falou pra mim em um outro momento. Ai, Dani, queria que você entrasse dentro de mim pra você conversar com meu marido. E não, gente, não é esse o pensamento. O pensamento é, vocês são capazes, né? Existe recurso interno. O que vocês precisam fazer? Só encontrar esses recursos e usar. Construir pontes que levam você até dentro de você mesmo. E isso é o que eu faço todos os dias com as mulheres que me procuram e com as minhas alunas do curso Sementes do Florescer, que por enquanto está com as vagas fechadas, mas provavelmente no segundo semestre vou retomar com as vagas do curso. Então, se você tem interesse em trabalhar tudo isso que eu falei, autoconfiança, né, encontrando obstáculos, superando obstáculos, encontrando potencialidades internas, fique de olho aí, porque em breve teremos novidades, tá? E agora vamos falar como fazer isso para a gente encerrar?
gente buscando um caminho do autoconhecimento. Vocês vão sempre me ouvir falando a mesma coisa aqui. Porque dentro de vocês estão os maiores obstáculos. A descrença, eu não consigo, eu não dou conta, fulano é melhor do que eu, as comparações, a sensação de inferioridade, as vantagens, né? Os pequenos sucessos que ocupam os lugares dos grandes sucessos. Então, tudo está dentro. Se você mergulha nesse caminho interno, construindo uma ponte onde você está e a sua essência, muitas coisas acontecem aí e você encontra a ferramenta de crescimento, realização e confiança, ok? Deixa eu ler os comentários que apareceram aqui e a gente já vai se preparando para encerrar, se vocês tiverem dúvida, assim como as respostas, as possibilidades também estão dentro de nós. Sim, as possibilidades estão dentro e fora, né? As possibilidades, às vezes, vêm possibilidades que a vida dá de presente e os obstáculos internos impedem que a gente aproveite as oportunidades e as possibilidades que a vida nos dá, né? Tenho me sentido inútil e frustrada por tentar fazer tanta coisa e nada tem dado certo. Então esse é o momento de pedir ajuda, porque a forma como você está tentando talvez não esteja sendo a melhor maneira para você conseguir sair do lugar. Porque essa sensação de inutilidade, de frustração contínua faz você perder a confiança em você mesmo. Então, esse é o momento ideal para você pedir ajuda, né? Para pedir ajuda para te ajudar a encontrar essas potencialidades, essas ferramentas internas, para que você possa confiar em você de novo, né? Para que você possa despertar essa potência aí, que está guardada aí, soterrada dentro de você. Por que é mais fácil dizer não para nós mesmas e é tão difícil dizer não para o outro? Porque por causa dos medos que vêm junto com esse não, né? Como eu falei, medo da rejeição, medo de desagradar o outro, medo de ser abandonada, medo de ser, né, de ficar sozinha, medo de não ser compreendida. Por isso é importante ouvir os seus medos. Cada um vai ter um medo, né? E um medo de falar não. Uns vão dizer, minha imagem, o que é a minha imagem? O que o outro vai pensar de mim se eu falo não? Ou se eu errar? Cada um vai ter um medo, uma ferida, né? Que a gente chama lá, a ferida do abandono, a ferida da rejeição, a ferida da humilhação, da traição. São muitas feridas que a gente carrega internamente e que geram medos. A gente precisa olhar para essas feridas para a gente poder cuidar dessa ferida, como eu falei, da rejeição, né? No meu caso era uma rejeição. Aprender, e olha que paradoxal, né? Quando a gente fala sim para o outro, não para a gente está se rejeitando. A primeira pessoa que rejeita a gente mesmo é a gente. Mudar esse ponto de vista faz a gente crescer e parar de cobrar o outro, né? Porque muitas vezes a gente faz pelo outro com uma cobrança. Mas eu fiz isso por você. Mas você não me compreende. Mas eu tô assim. Mas eu tô assado. Então, isso é uma forma de cobrar, né? Tudo fazendo muito sentido. Que bom, fico feliz. Eu cresci, graças a Deus, e você e a mim. Querida, muito bom te acompanhar aí nesse processo. Crescer dói, mas é maravilhoso depois crescer dói, mas dói mais permanecer do mesmo jeito, com insegurança, com questionamentos, com dúvidas, com sensação de pequenez. Isso dói mais ainda, né? A prova está aqui. A Jerusa, ela é minha aluna, né? E ela superou grandes obstáculos no curso de Sementes do Florescer, né, querida? Que estão repercutindo aí até a vida de hoje. O mais legal é isso, né, gente? Que quando a gente encontra uma ferramenta, ela não é só por aquele período. Quando a gente se apropria de uma ferramenta, é para o resto da vida a gente usa essa ferramenta. Então é isso, legal demais. É porque ela escreveu aqui, ó, dói mais ficar no mesmo lugar. Exatamente, dói mais ficar no mesmo lugar, né? Porque o mesmo lugar faz com que a gente se sinta pequena, incapaz, pobre, coitada, vítima. E crescer é difícil, mas mais difícil, como disse a própria Jerusa, é ficar no mesmo lugar, né? Eu que agradeço, querida, por você estar aqui, ser contínua nas minhas lives, viu? Gente, então é isso. Muito obrigada pela presença. Eu tô gostando de voltar para o horário da noite. Tinha muito tempo que eu não fazia uma live à noite, mas eu tô gostando desse horário da noite. É mais tranquilo. E eu vou fazer uma enquete já para vocês me dizerem qual horário de preferência de vocês, da hora do almoço ou à noite.
E como eu fiz a live hoje, semana passada eu não fiz, por algumas questões, amanhã eu não vou fazer na hora do almoço, porque a live já foi feita hoje, agora à noite. E daqui a pouquinho, né, durante essa semana, eu vou abrir enquetes para vocês escolherem o tema. Então votem lá nos stories, manda direct para mim com a sua questão, com a sua dificuldade, porque você mandando para mim, eu crio temas para vocês escolherem, porque o que eu mais quero aqui é que vocês conheçam ferramentas para sair do lugar que vocês estão e caminharem no sentido de despertar e potencializar a autoconfiança. É para isso que eu tô aqui. Então, coloca lá, manda direct, manda suas dúvidas, manda suas questões, vote, porque eu quero estar aqui para te ajudar, tá bom? Então, quanto mais vocês me falam do que vocês precisam de ajuda, mais facilmente eu consigo estar aqui disponível para vocês, ok? Então, uma ótima semana. Muito obrigada pela presença e em breve eu vou soltar a enquete e também o tema da próxima live, tá bom? Os temas, né, para vocês votarem. Um beijo, gente, e fiquem todas e todos com Deus.